O Centro Nacional de Vacinas vai ter 6.000 metros quadrados de área construída e terá áreas de níveis de biossegurança, um mini auditório e um espaço para receber pacientes para a realização de testes clínicos. Ainda em obras que devem ser finalizadas em 2026, o centro vai contribuir para a soberania e a independência do país em relação a vacinas. O Parque Tecnológico de Belo Horizonte fica ao lado da Universidade Federal de Minas Gerais. Na UFMG, estudos da Spintec, a primeira vacina 100% brasileira para a Covid-19, estão sendo finalizados por pesquisadores do CT Vacinas, o Centro de Tecnologia de Vacinas. A próxima fase da pesquisa é obter o registro da Anvisa, como explicou o pesquisador-chefe do Centro Nacional de Vacinas, o professor Ricardo Gazinelli. E agora estamos aí organizando os resultados para encaminhar para a Anvisa. Então, dando tudo certo, acredito que nós começamos a fase 3 agora no segundo semestre de 2024 e aí realmente seria já partir para o registro de uma vacina que tem aí como alvo principal o SUS, né, que cuidar da saúde pública brasileira. O Brasil trabalha para ser capaz de executar todas as etapas de desenvolvimento de algumas vacinas, como disse a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. É o Brasil se tornando autônomo nos insumos farmacêuticos ativos, nas vacinas, ou seja, na direção de a gente dominar e superar o atraso tecnológico e essa dependência que chega a 20 bilhões de reais de déficit na balança comercial. Para os estudos da Spintec, o governo federal investiu 137 milhões de reais na última fase da vacina de testes clínicos, que deve começar ainda este ano. Reportagem Thaísa Vitória. 120 bilhões de reais em investimentos da indústria de alimentos no Brasil até 2026. O valor foi apresentado pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA, João Dornelas, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministros de Estado. Só em 2023 foram 36 bilhões de reais para a expansão do setor no país. Segundo Dornelas, os investimentos devem trazer mais empregos e renda para o Brasil. Agora são 2 milhões e 23 mil pessoas trabalhando diretamente na indústria, carteira assinada, formal. O presidente Lula destacou a importância da estabilidade e da previsibilidade para o país. É fazer com que o dinheiro desse país circule. Esse país já foi muito destruído, esse país já foi muito judiado, esse país já foi vítima de muita mentira, de muitas enganações, e a gente não quer enganar ninguém, porque em política econômica não tem mágica, não existe mágica. Ou vocês confiam naquilo que a gente está fazendo e vocês apostam na capacidade produtiva, né? Sabe? Ou não dá certo. Sabe? Esse país precisa parar de ter gente vivendo de dividendos e ter gente vivendo de trabalho, de geração de emprego, de geração de renda. Porque é isso que faz a economia girar. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, falou da necessidade dos grandes produtores trabalharem com os pequenos para impulsionar ainda mais o crescimento da indústria. Então nós estamos muito abertos à contribuição de vocês para essa integração do pequeno com o grande, que no Brasil já é dinâmica no sul, né? A produção de proteínas no sul é muito forte, mas pode ser no Brasil inteiro e a gente está tentando expandir.
Já o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou a abertura de mercados mundo afora para os produtos do Brasil. 53 novos países para os produtos do agronegócio foram abertos nesses 18 meses. O recorde absoluto de abertura de mercado foi o ano passado, com 78 novos mercados abertos. Nós estamos no meio do ano e este ano já abrimos 82 novos mercados. Batemos o recorde do ano passado em meio ano de 2024. Certamente, com muita tranquilidade, chegaremos a 100 novos mercados para os produtos da agropecuária brasileira em 2024. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que a economia brasileira continua crescendo por conta do espírito empreendedor do empresário do setor produtivo. A economia continua crescendo. Isso se deve ao espírito empreendedor do empresário do setor produtivo. O setor produtivo está acreditando no Brasil. Dados apresentados pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos dão conta de que o Brasil é o maior exportador de alimentos industrializados do mundo. São 190 países que recebem o produto Made in Brasil. No primeiro semestre deste ano, as indústrias da área cresceram 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as exportações aumentaram cerca de 6% nos primeiros 6 meses deste ano. Reportagem Luana Karen. Doença muitas vezes silenciosa, a hepatite pode levar anos para ser descoberta. O técnico judiciário Marcos Balalé, que mora em Rio Branco, no Acre, tem 63 anos. Só descobriu que tinha hepatite C aos 51, quando foi fazer exame de sangue, porque estava com sintomas da dengue. Hoje, curado, ele lembra como contraiu a doença. Teve uma época aqui em Rio Branco que futebol não era profissional. Então, quando chegava na hora do jogo, a nossa preparação era pouca pelas condições financeiras. E na hora do jogo a gente tomava uma injeção para a gente correr mais, aguentar mais. E ali eram trocadas as agulhas em um e outro, em um e outro. E com esse fato aí se estendeu, perdi alguns amigos. A hepatite é uma inflamação do fígado e pode ser causada por vírus, uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, além de doenças autoimunes e genéticas. Ela pode ser transmitida por meio do contato com água e alimentos contaminados, relação sexual desprotegida, compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear e alicates de unha da mãe para o filho durante a gravidez e por meio de transfusão de sangue ou hemoderivados. De acordo com o Ministério da Saúde, os tipos A, B e C são os mais comuns no Brasil. Entre os anos 2000 e 2023, foram notificados mais de 785 mil casos de hepatites virais no país. Mas esse número pode ser ainda maior, porque muitas pessoas não sabem que foram infectadas. Por isso, a campanha Junho Amarelo quer reforçar ações de visibilidade e enfrentamento à doença, como explica o diretor do Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Draulio Barreira. O que a gente quer, principalmente com a campanha do Julho Amarelo, é ampliar a testagem na população brasileira para que a gente possa detectar os 400 mil pessoas infectadas e, com isso, efetivamente conseguir eliminar a doença do Brasil. É ampliar diagnóstico, ampliar a testagem, fazer com que as pessoas pensem em hepatite e, com isso, a gente consiga, até 2030, eliminar todas as hepatites A, B, C do país. Draulio afirma ainda que o diagnóstico e tratamento das hepatites está disponível no SUS por meio de exames de sangue e testes rápidos ou laboratoriais em qualquer unidade básica de saúde e nos centros de testagem e aconselhamento. Reportagem Jéssica Gonçalves. Com a primeira filha de apenas 6 dias nos braços, a estudante Isadora Schramm-Reutemann foi cedo ao posto de saúde para vacinar a bebê. Exemplo que ela aprendeu em casa, ao ver o sofrimento do avô, que teve poliomielite. O sofrimento da doença é muito maior, tem doenças, igual a poliomielite, que é o resto da vida, O meu avô, ele teve poliomielite, ele nasceu no ano que inventaram a vacina. Então, eu acho que é muito importante a gente garantir, É uma responsabilidade nossa garantir que o nosso filho esteja protegido, já que pode,
garantir essa segurança já desde cedo. Garantia que o analista de sistemas Fernando Paiva também busca, ao levar a filha de 7 dias ao posto de vacinação. A vacina, para mim e para minha esposa, ela é assim, significado de saúde, né? Saúde e bem-estar da minha filha. Então, para nós é muito importante que ela esteja aqui hoje. Então, eu acredito que a vacina vai proteger e eu gostaria de mandar um recado para todo mundo que viesse, né, vacinar suas crianças, porque todo mundo, um protege o outro, né? E os 2 filhos da dona de casa Carmencita Pereira estão com a caderneta de vacinação em dia. Ainda assim, ela se mantém alerta com a volta de doenças que estavam sumidas. É muito importante vacinar, né? Ainda mais agora que tá aparecendo muitas doenças, né? Até as antigas estão voltando, né? Eu acho até que tinha que reforçar mais as antigas, né? Cachumba, sarampo, principalmente sarampo, rubéola, né? Estão voltando muito essas doenças. Desde 2023, o governo federal vem reforçando a importância da vacinação por meio do Programa Nacional de Imunizações e de campanhas com o Zé Gotinha. A atuação fez com que o Brasil saísse do ranking dos 20 países com mais crianças não imunizadas do mundo. Em 2021, o Brasil ocupava o 7º lugar nesse ranking. Em 2023, ele saiu da lista. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou a necessidade de o Brasil voltar a ter índices de cobertura vacinal como no passado. Nós tivemos um aumento na cobertura de 13 das 16 vacinas do nosso calendário de vacinação, fruto de um grande movimento nacional pela vacinação. O Brasil precisa voltar a ter o que já teve, né? As coberturas vacinais necessárias para que nossas crianças, nossos jovens não sofram de doenças que podem ser evitadas pela vacinação. Como parte da estratégia de reforço da vacinação, o governo federal investiu 6 bilhões e 500 milhões de reais no ano passado na compra de imunizantes. Em 2024, esse investimento deve se aproximar de 11 bilhões de reais. No ano passado, ainda foram repassados 150 milhões de reais aos estados e municípios para ações de planejamento, como divulgação das campanhas. Este ano, outros 150 milhões de reais devem ser enviados às unidades da federação para o mesmo fim. Reportagem Luana Karen. Foi a 5ª edição da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que não acontecia há 8 anos. Cerca de 1.600 pessoas participaram do encontro, gente de todo o país, que passou 3 dias discutindo um futuro mais inclusivo para o Brasil. O resultado do evento é a Carta Brasília, que traz recomendações aprovadas pelos participantes. A vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência do Rio Grande do Sul, Evelyn Mônica Canizares, afirma que as políticas públicas para as pessoas com deficiência devem considerar a diversidade. Nós somos pessoas, né? Não somos deficiência. Segundo lugar, nós somos diversos. Homens, mulheres, indígenas, negros, brancos, sejamos de todas as raças, todas as individualidades humanas. Então, nós precisamos de uma política interseccional que nos abranja como um todo. O presidente Lula participou do encerramento da conferência ao lado do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. A data marcou também a criação do Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o SISTEA. A ferramenta pretende facilitar a emissão padronizada da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Iniciativas que se juntam ao Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o novo Viver Sem Limite, lançado pelo governo federal em novembro de 2023. O plano reúne cerca de 100 ações e conta com 6 bilhões e meio de reais em investimentos em ações para pessoas com deficiência. O ministro Silvio Almeida afirmou que as pessoas com deficiência também são responsáveis pela política. A partir do momento que elas participam de uma conferência, elas estão fazendo parte, não é de um processo de cidadania passiva, elas não estão apenas recebendo, elas estão ajudando na construção. Quem participa de uma conferência como essa se torna responsável também pela política. Foram assinados ainda acordos entre vários ministérios para a promoção da saúde
saúde e cuidados com as pessoas com deficiência. O presidente Lula reafirmou o compromisso do governo federal com essas ações. Reafirmamos nosso compromisso de criar condições para que vocês tenham acesso a todos os direitos constitucionais que o Estado tem o dever de assegurar sem deixar ninguém para trás. Ao fim da conferência, foi lançada uma consulta pública sobre o 4º Relatório Nacional para o cumprimento da Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O pequeno Ícaro tinha acabado de chegar ao mundo e já teve um compromisso muito importante. Saiu do centro obstétrico para a sala de vacinas. A picadinha no braço assustou o recém-nascido, mas o pai, Roberto da Hora, sabe que ela trouxe segurança e proteção ao filho contra a tuberculose. Já saindo vacinado, a gente já tem a segurança que o bebê já vai estar seguro, já vai estar bem. A pequena Camille também foi protegida nas primeiras horas de vida com a vacina BCG. A mãe, Antônia dos Santos, já sabia da importância desse ato para a filha. Para evitar, né? Porque está tendo muitos casos graves, né? Então já é uma proteção. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, nos 6 primeiros meses de 2024, a cobertura vacinal da BCG superou os 75% em todo o país. O número já se aproxima do índice total registrado no ano passado, quando 79% das crianças menores de 1 ano foram vacinadas, como explica a diretora substituta do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Ana Catarina. A tuberculose é uma doença que é endêmica no Brasil e precisamos vacinar essas crianças o quanto antes. Então, a principal e a melhor e a estratégia mais eficaz seria ainda dentro da maternidade. A tuberculose é transmitida por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch. Além de atingir os pulmões, os ossos, rins e meninges também são afetados. Os principais sintomas são tosse que pode conter sangue, falta de ar, dor no peito, fraqueza, perda de peso e febre. A técnica de enfermagem da maternidade onde nasceram Ícaro e Camille, Helenise Lima, fala dos cuidados que a mãe deve ter após a vacina. Começa ficando vermelho, né, uma marquinha vermelha, depois bem amarelinha, ela infecciona, não pode usar, não pode apertar ela, nem espremer. E aí vai aguardar a cicatrização dessa ferida, não usa nada, só o banho, seca e pronto. Além das crianças, a vacina é indicada para quem convive com pessoas diagnosticadas com hanseníase e estrangeiros com menos de 5 anos que estejam de mudança para o Brasil e não foram imunizados. Reportagem Cleide Lopes. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia.